Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Profetas e profecias. Profetas são testados pelas suas várias profecias. Vamos procurar entender um pouco dessa situação. A Bíblia não começou com profetas. O povo de Israel foi um povo gerado a partir de Abraão. A época dos patriarcas foi muito importante. Deus falava direto com os patriarcas. E depois o povo foi para o Egito com várias finalidades, porque precisava se preparar, porque precisava se multiplicar, porque precisava conhecer o Senhor. Então, na saída do Egito, Deus usou Moisés, se revelou ao povo. Moisés foi o grande profeta, mas o povo passou pelo deserto, debaixo da liderança de Moisés. Depois o próprio Josué foi um profeta também e conduziu o povo para entrar na terra prometida. Lá, na época dos juízes, eles se afastaram muito de Deus, houve falta de profetas. No entanto, o povo se desviando quis ser como os outros povos do mundo, tendo um rei e uma estrutura de um reino como os outros países. Eles rejeitaram o modelo de Deus. O problema não era o modelo, o problema era o coração deles. Mas eles acharam que era um modelo e assim pediram ao profeta Samuel que lhes concedesse um rei. Samuel era bastante reconhecido como profeta. E, de certa forma, começou a época dos profetas, porque Samuel criou uma escola de profetas em Ramá. E depois aquilo continuou com o profeta Elias, o profeta Eliseu, aquela escola de profetas. E havia muitos discípulos de profetas. E eles foram usados por Deus na época dos reis. Na época dos reis, o povo se afastou completamente do modelo de Deus, que era o estilo de vida em que eles deveriam buscar a Deus sempre. O povo se afastou no seu coração dos preceitos do Senhor, da lei que eles tinham pedido. O povo se embrenhou pelos caminhos do pecado, da idolatria, como os outros povos, e Deus ficou muito irado, mas estabeleceu um princípio trazido em Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Deus sempre usava profetas. E aí nós temos a época dos profetas na Bíblia. Primeiro, os grandes profetas, chamados grandes porque escreveram muitos livros, escreveram muitas profecias nesses livros que eram grandes. E os profetas considerados menores, não necessariamente nessa ordem, mas Deus usou todos aqueles profetas, cada um no seu tempo. No entanto, Satanás, como gosta de confundir a obra de Deus, também levantava profetas de Baal, profetas do poste ídolo. Satanás também levantava profetas para confundir. E havia pessoas que se sentiam a si mesmos profetas, porque tinham sonhos e achavam que podiam ser profetas. Isso trouxe muita confusão, como traz até hoje. Com o advento do movimento pentecostal, nos últimos tempos, se multiplicam as pessoas que são usadas por Deus em profecia, porque o Espírito Santo nos é dado e quer se manifestar. O apóstolo Paulo disse: eu gostaria que todos vocês profetizassem. Todos podem profetizar. Essa situação vem desde o Antigo Testamento, de separar a profecia verdadeira da profecia que não é verdadeira. Nesse tempo de cristianismo, se difundiu no meio cristão o fundamentalismo cristão, ou seja, abolir qualquer profecia, qualquer
acréscimo à Bíblia. A Bíblia é suficiente, a Bíblia basta, a Bíblia tem tudo. Claro, de acordo com a nossa interpretação. A Bíblia tem tudo, então não vamos precisar de profecias. O sistema fundamentalista no meio evangélico abole a necessidade de revelações e profecias, nada disso. Nós já temos tudo na Bíblia e há muitos que se apegam. A Bíblia é inerrante, não tem erro, então nós nos apegamos a ela. Agora, esse negócio de profecia, profetada, vai trazer confusão. O apóstolo Paulo diz que a gente não deve evitar as profecias, não deve proibir as pessoas de profetizarem, mas nós temos que discernir, filtrar as profecias. E é um problema, porque em igrejas que estão visando dinheiro, lá da frente se pronunciam muitas profecias, tentando agradar e atrair as pessoas. Algumas dessas profecias são meras tentativas de adivinhação. Tem uma pessoa que fez isso assim e tal, tentando adivinhar para que as pessoas fiquem impressionadas. O objetivo deles, no fim, é dinheiro. Mas Deus nos diz na Bíblia, Provérbios 29, 18, através do sábio Salomão, que sem profecias o povo se corrompe. Ou seja, tem que haver alguma manifestação de Deus. E no Novo Testamento o Espírito Santo foi derramado para dar dons, e entre eles de profetizar. E até línguas estranhas, interpretação de línguas, que equivale à profecia. Então esses dons são dados pelo Espírito Santo para nós podemos ter o poder espiritual, mas também para conhecermos a vontade de Deus melhor. Alguém dirá, mas a vontade de Deus já não está na Bíblia? Sim, mas há situações em que precisamos de uma direção específica. O Espírito Santo foi dado para isso, senão não precisaria. Se a Bíblia fosse totalmente autossuficiente, não precisaria do Espírito Santo. Ele é o autor da Bíblia, o melhor intérprete, o aplicador da palavra de Deus em nós. E precisamos dar lugar ao Espírito Santo, que foi derramado. Mas há pessoas que têm medo, que não querem dar lugar ao Espírito Santo. Bom, e a gente fica naquela mesma confusão do passado. Afinal de contas, tem muita gente profetizando, muita profetada, muita confusão aí de profecias. Como é que a gente vai saber aquela que é certa? O profeta Jeremias se viu em meio a essa situação. Ele era um profeta verdadeiro de Deus, recebia profecias e era contraditado por um monte de outros profetas que profetizavam outras coisas. Por exemplo, o cativeiro. Querendo agradar o povo, muitas pessoas profetizaram que o cativeiro não aconteceria. Aconteceu. Começaram a profetizar que o cativeiro acabaria logo. Não acabou. E o profeta Jeremias, dizendo da parte de Deus algo, e os outros profetas contradiziam. Hoje em dia também nós encontramos muito disso, brigas de profecias, coisas desse tipo. Aí o Senhor falou a Jeremias para dizer, na época do rei Zedequias, o seguinte: diga, meu servo, ao rei Zedequias, o que eu estou dizendo segundo todas essas palavras. Vocês se submetam ao jugo do rei da Babilônia. Sirvam a ele e vocês vão viver. Essa era a palavra de Deus. Se submetam ao rei da Babilônia. Por quê? Morrerias tu e o teu povo à espada, à fome de peste, como o Senhor diz com respeito à nação que não servisse ao rei da Babilônia? Isso Deus falou através do profeta Jeremias para o rei Zedequias, que tinha do outro lado um monte de outros profetas profetizando um monte de outras coisas. E o Jeremias continua: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem, não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. O Senhor diz: eu não os enviei. Eles estão profetizando falsamente em meu nome para que eu expulse vocês e vocês pereçam. Então,
o Jeremias foi e falou aos sacerdotes e a todo o povo e os desafiou a verem o cumprimento daquilo. E então, mais adiante no capítulo 28 de Jeremias, ele diz: o profeta que profetizar paz, e eu digo qualquer outra coisa, somente ao se cumprir a sua palavra, ele será reconhecido como profeta, verdadeiramente enviado pelo Senhor. No início, o Senhor se revelou a Jeremias e disse que o estava chamando para ser profeta. Ele devia ter por volta de 16 anos de idade. Meu servo, o que você está vendo? Estou vendo uma panela que se inclina do norte. Muito bem, é isso mesmo que eu quero que você entenda. O mal vem do norte, lá da Babilônia. O que você está vendo? Eu estou vendo isso. Então, tá certo, eu estou confirmando. Deus ensinou, testou e aprovou o Jeremias como um profeta. E, no entanto, ele só profetizava coisas que o povo não gostava, e ele não tinha apoio do povo. Mas havia outros profetas que profetizavam segundo o coração do povo. E isso equivale hoje, por exemplo, alguém profetizar: o Brasil tem que se submeter aos Estados Unidos. Isso vai criar uma celeuma danada. Mas isso é de Deus? É uma profecia de Deus? É. O Senhor está dizendo isso, que o futuro do Brasil é junto com os Estados Unidos. E essa é a vontade de Deus. Caso contrário, vai haver consequências duras e difíceis para o Brasil. Naquela época, os Estados Unidos hoje eram representados pela Babilônia, que era um grande império que estava crescendo e estava tomando as outras regiões, inclusive tomaria Judá, como de fato tomou. Depois que tomou a Judá e levou um pouco do povo para o cativeiro, as pessoas queriam pedir a Deus um milagre que os trouxesse do cativeiro logo, e Deus diz: não vai ser logo. Vão se cumprir 70 anos. Os anos que vocês roubaram da terra, os anos sabáticos que vocês roubaram da terra. A terra vai ter que descansar esses 70 anos e depois eu trarei meu povo de volta. Essa profecia se cumpriu, como Jeremias tinha dito. Inclusive, depois, mais tarde, o próprio profeta Daniel se debruçou sobre as profecias de Jeremias e concluiu que o tempo tinha chegado. E tudo isso se cumpriu. Eram profetas de Deus. Mas em meio a um monte de outros profetas que só queriam ganhar dinheiro do povo. Hoje, em nossos dias, o meio pentecostal é cheio de profetas e profetadas com interesses, mas Deus também usa pessoas, profetas e profecias. Muitos sinais são feitos porque o Espírito Santo está derramado. Nós precisamos entender isto. Não é para desprezar profecias, mas também não é para acreditar em qualquer profecia, nem ficar se guiando por qualquer profecia. Deus quer se revelar a cada pessoa e Ele confirma aquilo que é dele. E nós vamos também verificando a vida de cada pessoa, o testemunho, o ministério de cada pessoa que é usada pelo Senhor, o verdadeiro profeta do Senhor. E assim nós vamos caminhando dessa maneira, observando, pedindo discernimento a Deus e produzindo frutos, caminhando com alegria. Quando nós estamos seguros que estamos na direção de Deus, nós vamos caminhando seguros e produzindo frutos para a glória do Senhor. Deus quer que você esteja assim, meu irmão. Não se desvie nem para cá nem para lá, não fique dando ouvidos a profecias que são vagas, não tem definição, profecias de alguém que não é aprovado pelo Senhor, profecias de quem não tem fruto na sua vida. Cuidado, vamos discernir, mas não proibir as profecias, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 14.